Olá, minhas amigas e meus amigos. Na resistência pela democracia, contra o nazifascismo, contra a estupidez, a ignorância e pelo bem-estar social. Alegrias, alegrias, porque a gente vai vencendo a luta, vai vencendo o fascismo, vai derrotando o golpismo. Minhas amigas e meus amigos, nós saltamos neste 7 de setembro uma fogueira. Quantas mais teremos que saltar? Na verdade, quem acredita de que esta carta de Bolsonaro a Alexandre Moraes, este comportamento institucional de Bolsonaro, perdurará? Por quanto tempo? Lembro-me da fábula do escorpião e do sapo, que o escorpião precisava atravessar o rio, pediu ao sapo, o sapo disse, não, você vai me ferroar, vai me matar, não vou não. No meio do caminho o escorpião ferrou o sapo e disse, desculpe, é da minha essência. Porque, minhas amigas e meus amigos, é da essência de Bolsonaro o golpismo, a truculência, a imbecilidade, a estupidez, a psicopatia, a doença, o caráter desmembrado, esquizofrênico. Ele não vai segurar isso por muito tempo. Mas que foi uma grande derrota que ele sofreu, foi. A elite brasileira soube mobilizar-se pelos bastidores do dia 6 para o dia 7, neutralizando suas ações. E diante do pífio comparecimento de massas na manifestação de Brasília, que levou ele a dizer, cadê o pessoal? Ele teve uma decepção, ele já saiu para São Paulo, já capengando. Chegou em São Paulo, não tinha meio milhão, não tinha 1 milhão, 2 milhões que ele esperava. Segundo a Polícia Militar, tinha 114 mil pessoas. 100 mil pessoas, para dizer a verdade. Para uma preparação que estava sendo feita há 2 meses para um ato, com todo mundo financiando, com agronegócio, com empresários, dando passagem de graça, distribuindo comida, distribuindo dinheiro para as pessoas irem, botando ônibus à disposição, o Brasil todo. Saiu o ônibus de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista fica a 1.600 quilômetros de São Paulo. Saiu um ônibus para levar gente para a manifestação em São Paulo, de Vitória da Conquista. Saiu gente do Brasil inteiro para botar 100 mil pessoas. Ele já decepcionou-se. Ali ele se perdeu. Ali ele se perdeu. Quando a Polícia Militar do Distrito Federal, de alguma forma, permitiu que os caminhoneiros avançassem além do perímetro defensivo do Supremo Tribunal Federal, acendeu um alerta junto aos ministros do Supremo, junto à elite brasileira. Ali começou a dar chabu o golpe de Bolsonaro. A precipitação. Quando Paulo Guedes diz hoje, passando pano, tentando rearrumar a derrota sofrida, Bolsonaro nunca cometeu nenhuma ação contra as instituições, apenas falou, foram palavras. Mas foram palavras ditas durante meses, chamando os ministros de canalha, pedindo à população para tirar os ministros, dizendo que não obedeceria a ordem de ministro nenhum da Suprema Corte. Praticamente conclamou, atiçou, cometeu crime de responsabilidade, agitando e jogando parte da população contra o Supremo Tribunal Federal e seus juízes. Mas aí vem o Michel Temer, que foi quem nomeou Alexandre Moraes, no momento o centro da crise de Bolsonaro com o Supremo, o motivo, o pivô que deflagraria o golpe que Bolsonaro esperava que desse certo, e elabora uma carta de recuo, diplomática carta de recuo de Bolsonaro para Alexandre Moraes. É como se não tivesse acontecido nada. É um eufemismo. Bolsonaro pede desculpa e diz, não, aquilo foi dito no calor do momento. Porra, calor do momento. O momento durou uns 6 meses. Porque há 6 meses Bolsonaro ataca o Supremo. E há 2 meses ataca claramente o ministro Barroso e Alexandre Moraes. Que momento longo. É porque ele é lerdo de pensamento, então os momentos dele são mais longos do que os momentos de qualquer ser humano normal. Mas, na verdade,
jogou o país no buraco. Porque Paulo Guedes está se queixando até o momento de que o dólar subiu, a bolsa caiu, a economia foi para o espaço, desarrumou mais ainda o que já estava desarrumado. Claro, porque só um imbecil, só um estúpido, um ignorante, um agitador barato, que é Bolsonaro, que pode convocar uma greve geral de caminhoneiros, uma manifestação de caminhoneiros contra o governo dele. Porque manifestação de caminhoneiro é para derrubar governo, não é para apoiar governo. Deixa de abastecer, deixa de ter gasolina, deixa de ter carne, apodrece a alimentação, tem prejuízos, a economia vai para o espaço, o país fica instável, os investidores estrangeiros perdem a confiança, ninguém sabe quanto tempo durará a manifestação dos caminhoneiros. Só um imbecil faria isto. Convocar uma manifestação de caminhoneiros para parar o país a favor dele. Ou seja, quando o Temer diz essa bomba vai cair no seu colo, ele é obrigado a dizer aos caminhoneiros, por favor, recuem, recuem, peço aos meus amigos caminhoneiros, vamos recuar. E aí os caminhoneiros ficam muito pau da vida. Primeiro porque ele pede para recuar, quando depois de atiçá-los, como vocês viram caminhoneiros dizendo, eu vim de longe, eu deixei minha família, deixei de ganhar dinheiro, estou tomando multa na estrada para vir defender o Brasil e este homem manda recuar. E pior, nos abandonou, nós apanhamos da polícia de choque em Brasília, bomba de gás, estamos tomando multa nas estradas, ele não toma providência. E piorou ainda mais quando ele fez a carta recuando das suas posições, admitindo a derrota do golpe. Provisoriamente, como eu disse no início desse vídeo. Vamos ver até onde ele vai tentar mais golpes. É do caráter dele, é da essência dele. Mas os caminhoneiros e os bolsonaristas estão pau da vida. Mas estão muito mais pau porque se expuseram. Que é o caso do tal do Zé Trovão. Ficou claríssimo o Zé Trovão dizendo, presidente, por favor, pelo amor de Deus, nos ajude, não nos abandone. Eu perdi minha família, perdi o país, estou fora do país, estou foragido, eu não sou bandido. É bandido, sim. É um sujeito que pregou contra a democracia e contra as instituições democráticas, cometeu crime. Não é bandido de assaltar de revólver na mão, mas é um sujeito delinquente, perigoso. Junto com o tal do Oswaldo Eustáquio. O casal está perfeito lá no México. Devem estar dançando a Macarenha. A principal queixa dos caminhoneiros e de quem embarcou nessa aventura furada foi se expor. Foram pessoas que se expuseram, colocaram as garras de fora, mostraram o que vieram e não foram. Ou melhor, foram sem nunca ter sido. O que fazer com os caminhoneiros? Eles se recusavam, se recusam até agora. Estão desesperadíssimos. Bolsonaro sai desta tentativa de golpe pior do que entrou, com menos apoio, com perda de apoio da base bolsonarista, desmoralizado, ninguém mais leva a sério suas tentativas, suas bravatas. Os ministros militares tiveram que recuar, a polícia militar foi obrigada a ser enquadrada, o Ibanez Filho, governador de Brasília, que fugiu para o Piauí, para fazer parte do golpe, claramente, para não ter que dar ordem nenhuma à polícia militar, para ser isento, também se expôs. Quer dizer, as entranhas golpistas do país ficaram à mostra. E a elite agiu imediatamente, abafando o golpe, sabotando o golpe. Tudo concorreu para o fracasso de Bolsonaro. Fracasso imediato, não se sabe a médio prazo. É claro, a elite conseguiu com isso emagrecer ainda mais o número de eleitores de Bolsonaro. A próxima pesquisa eleitoral do Ibope, com certeza, os institutos de pesquisa vão dar uma diminuição no apoio popular a Bolsonaro. Ele perdeu muitas bases bolsonaristas, perdeu muitos bolsonaristas desiludidos com ele, porque acreditavam que ele ia fazer, ia acontecer, que podiam investir e apostar nele. A elite enfraqueceu. Na busca de uma terceira via, na busca de tirar Bolsonaro fora, de quebrar a polarização, a elite já deu o primeiro passo. Enfraqueceu profundamente Bolsonaro.
esta carta que ele faz, ao mesmo tempo que é um documento diplomático, mas é enfraquecimento de quem é bravateiro, de quem diz que não obedece ordem nenhuma de Alexandre de Moraes, que tem que tirar o STF, que tem que dar jeito, eu sei o que eu... Ele passou 2 meses falando bravatas, para no final terminar com uma cartinha redigida por Michel Temer, porque Bolsonaro não consegue nem escrever as 4 linhas. Então, o país perdeu economicamente, vai continuar perdendo, ficou ainda mais desacreditado internacionalmente, inclusive levou Bolsonaro a elogiar a China. Ele perdeu tanto que ele chegou a elogiar a China. E agora tem 2 caminhos. Os bolsonaristas desiludidos, que chamam ele de bolso frouxo, e do qual ele não vai ter mais o apoio. Se ele chamar os caminhoneiros de novo para vir apoiar, os caminhoneiros não virão, com certeza. Não tem mais trovão. Não tem mais relâmpago, Ana Raia, Maria Faísca, não tem mais nada disso. Ele perdeu. Enfraqueceu as posições dele. Quer dizer, o quadro foi muito bem trabalhado. Ele tentou um golpe, tentou mesmo, e tomou um contragolpe. Falhou, deu chabu, flopou. E agora? Agora dá um espaço para a direita, para a elite procurar a terceira via, que passa a ser praticamente a segunda via. Que dificilmente, se eles encontrarem uma terceira via, Bolsonaro chegará ao segundo turno. Ele vai perdendo massa eleitoral, vai sendo desmoralizado. Então nós temos, de um lado, os bolsonaristas decepcionados, chamando ele de bolso frouxo, os caminhoneiros xingando ele, as pessoas que não acreditam mais nele. E do outro lado temos ainda as suas forças, vamos dizer, Magno Malta, o Tony de Paula, Constantino, Vila e vários outros, tentando recompor o resto de forças para não parecer uma grande derrota. Não, na verdade foi muito bom, foi uma estratégia muito boa, foi um grande ato político, foi um ato de inteligência, foi um recuo tático. O Flávio Bolsonaro vem e diz, confiem no capitão, confiem, como se tivesse alguma carta na manga, alguma coisa, mas não tem, está derrotado. O que os seus apoiadores, que ainda resistem, tentam fazer é o rescaldo do incêndio. É recuperar o que resta ainda de um mínimo de credibilidade, dizendo que foi um grande ato, um grande gesto, que a luta continua. Na verdade, é recolher o que sobrou desse desastre que foi o falhado golpe de Bolsonaro. Até as igrejas evangélicas colocaram a cabeça de fora, se expuseram. Quando ele pergunta cadê o pessoal em Brasília, é porque ele contava com a presença dos evangélicos que não foram. Mas em São Paulo, as igrejas evangélicas colocaram muita gente no meio da rua. E se expuseram, mostraram o caráter golpista de várias denominações evangélicas fundamentalistas. Todo mundo se expôs para nada. Para um bravateiro covarde, incapaz, estúpido, burro, que convoca uma manifestação de caminhoneiros contra ele próprio, contra o governo dele, estragar todo o projeto das pessoas. Isto não é liderança, isto não é nada. Um agitador, como é o caso de Bolsonaro, não é um estrategista. Um agitador é um homem de momento. Como ele diz, foi o calor do momento. Só que o momento dele durou 6 meses. 6 meses que ele prepara isso. Há 2 meses que ele xinga descaradamente os ministros do Supremo e afronta as instituições nacionais. Mas o agitador não é um líder. O agitador agita no momento e não consegue conduzir a massa. E é o que aconteceu com o Bolsonaro. E aí? Chegar de cima da Paulista e chamar Alexandre de Moraes de canalha resolve alguma coisa? Só faz agitar. Como diz o meu amigo Dimitri, só faz lacrar. Ele lacrou. Lacrou em São Paulo, xingando de canalha Alexandre de Moraes. Mas a lacração só tem um efeito imediato de conseguir seguidores, aplausos nas redes sociais. É só isso, lacrar. Lacrou, Bolsonaro lacrou, mas não conseguiu dar o golpe. Mas vai tentar. É da essência do escorpião ser venenoso. É da essência de Bolsonaro.
se foi feito acordo, como estão dizendo, recua que aí o inquérito sobre os filhos vai ser demorado, vai ser aos poucos passado pano no inquérito de gabinete de ódio, rachadinha e coisas tais. Não sabemos se isso é verdade ou não. A história, que é o que se conta depois, que é o que fica depois, vai nos revelar muito sobre esse dia 6, 7 e 8 de setembro. Esse tríduo golpista que Bolsonaro promoveu no país. Tamanha bagunça que ele faz no país. É isso, minhas amigas e meus amigos. Vamos para frente, juntos, todos de mãos dadas, lutando pelo fora Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.